Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver vendo esse vídeo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é José Benito, eu sou professor de História, criador desse canal Ideias Lançadas ao Vento, que é um canal que vocês vão ver que ele é pobre tecnicamente, fruto da minha indigência digital, mas se ele servir como um espaço, né, de ricos debates sobre temáticas que afetam a nossa vida, ele vai ter cumprido o papel para o qual ele foi criado lá, com debates meus, com os meus alunos, com alguns amigos. Então, se você gostar do canal, achar interessante, a gente pede que você siga a gente, né? Assine aí o canal, curta, compartilhe. Se você não concordar com esse vídeo ou com os outros que estão gravados aqui, pode ir nos comentários, a gente debate. Como eu disse, ninguém é dono da verdade, a gente precisa se livrar, porque esse país tem dono da verdade demais fazendo bobagem em cargo de mando. Falando em dono da verdade fazendo bobagem em cargo de mando, ontem a gente gravou um vídeo sobre o coronavírus e as suas consequências na nossa vida, né? Esse momento ímpar para a nossa geração, tragicamente ímpar. E trágico foi o discurso do presidente da República ontem à noite sobre a questão da pandemia e, centralmente, a questão do isolamento social. A gente não pretendia gravar vídeo esses dias, mas depois daquele discurso a gente achou muito importante colocar para debate centralmente a ideia que a gente acha que foi pilar daquele discurso, que a gente acha que foi uma ideia colocada erroneamente, que é: se formos salvar vidas via isolamento social, mataremos a economia. Então precisamos fazer uma escolha entre vidas salvas ou salvação da economia. A gente vai discutir esse pilar, porque se a gente fosse discutir todas as atrocidades ditas ontem, para além dessa, pelo nosso ex-atleta presidente, a gente ficaria aqui 20, 30, 40 minutos, e a ideia não é essa, né? Se lamentaria. A ideia é que muitos dos jovens que nos acompanham dizem que os vídeos são longos, então a gente está tentando encurtar, eles estão aí em média com 10, 12 minutos, e não tenho tempo aqui para continuar com todas as lamentações que esse discurso nos faria ter. Mas essa ideia central de que ou salva a economia ou salva vidas, a gente quer debater primeiro porque a gente acha ela falsa. Primeiro, mesmo que ela existisse, não é uma dúvida possível. Entre salvar economias e salvar vidas, salvem-se as vidas. O presidente ir para a televisão e dizer que se a gente abrir mão do isolamento social, o que vai acontecer são algumas mortes, 4, 5 mil mortes, e a gente salvaria a economia, isso é muito pouco, é trágico. Por quê? Primeiro, não vão ser 4, 5, 6 mil mortes. Esse número vai ser superado em muito, mesmo a gente fazendo tudo o que tem que fazer. Se a gente não fizer nada, tem especialista, gente séria, que diz que a gente vai superar 1 milhão de mortes. Se a gente tomar medidas para mitigar essa crise, teremos alguns milhares de mortes, que serão muito mais do que 6, 5 mil mortes. Mas mesmo que fossem apenas 6, 5 mil mortes, se você for parente de qualquer pessoa, qualquer um desses 6, 5 mil mortos, se você for pai, se for mãe, for irmão, for irmã, for filho, filha de qualquer um desses, você não gostaria dessa fala. Então, primeiro, essa fala é trágica. Com isso eu estou dizendo o quê? Que o isolamento social não gera problemas econômicos? Eu não sou idiota, óbvio que gera. A questão é possível, e essa questão não foi colocada em nenhum momento, ter o isolamento social e de alguma maneira reduzir os danos na economia, garantindo o maior número de vidas possíveis? Eu creio que é. Essa alternativa de a economia só se salva com as pessoas voltando para o meio da rua é uma alternativa dentro de uma lógica econômica que morreu, como a gente disse no vídeo de ontem, com o coronavírus. A lógica de cada um tem que cuidar do seu egoisticamente. As pessoas, cada um cuida de si. Isso não funciona. É preciso criar mecanismos econômicos coletivos em que todos sejam protegidos. Eu trouxe uns números para dizer, para tentar contrapor a ideia de que a gente tem que sair de casa para trabalhar, senão a economia morre. Eu trouxe alguns números do próprio governo, eu não estou chutando, aqui não é achismo, não é chute, eu não chutei 5 mil mortes, eu não chutei cloroquina, como eu falei ontem, eu não vou tratar das questões médicas, mas eu vou tratar de algumas questões econômicas. Sim, as pessoas dentro de casa são um problema grave para a economia para, estanca. Qual é a solução para isso? Cortar salário e as pessoas voltarem a trabalhar? Não. Se eu corto o salário, a gente viu ontem, eu tiro o dinheiro da economia. Se as pessoas voltam a trabalhar, eu quebro o isolamento social e vou ter um número de mortes muito mais elevado e vou ter um caos na saúde
estrondoso, que é o principal, que as pessoas, mais do que o número de mortes, né, que já é algo trágico, é o caos no nosso sistema de saúde, que não, como nenhum sistema do mundo, dá conta do que está acontecendo. Vamos pegar alguns números. Vamos aqui fazer umas provocações para o governo. Não dá para resolver? O governo liberou, há pouco mais de um mês, 1,2 trilhão de reais para dar liquidez aos bancos, fruto da crise econômica que se avizinhava com a questão do petróleo. 1,2 trilhão de reais. Se você dividir 1,2 trilhão de reais por 220 milhões de brasileiros, isso dá para cada um de nós, rico, pobre, uma renda mínima de R$ 5.400 em um mês. Para cada um de nós. Em vez de dar para os bancos, e eu vou mostrar que os bancos não precisam de dinheiro, eu garantiria num mês R$ 5.400. Mas esse número pode ficar melhor. Porque, por exemplo, crianças, as famílias com R$ 5.400, para cada brasileiro, você teria famílias que ganhariam, quem tem 4, 5 filhos, um valor exorbitante. Se você dá esse valor por família, você conseguiria ter, só aí, um valor 5.400, um pouco menos, por família, uma família considerando uma família com até 4 membros, e aí aumentando gradativamente, 3, 4 meses de um salário digno para todas as famílias, não só dos empregados, como daqueles microempregados, daqueles microempresários, que também estão tendo um prejuízo enorme e são, dentro da economia, os que precisam ser cuidados. São os grandes empregadores do Brasil, é um microempresário, e são os que mais vão sofrer com a crise dentro da lógica do empresariado. Ah, mas vai tirar dos bancos, os bancos vão ficar frágeis. Velho, os bancos tiveram no passado, todos os bancos brasileiros, mais de 89 bilhões de lucro. No ano passado, que foi um ano de crise com crescimento de 0,89% do produto interno bruto. Ou seja, a economia cresceu menos de 1%, esse número pode ainda ser revisto para baixo. Os bancos tiveram, todos os bancos, mais de 89 bilhões de lucro. Se você pegar os 4 grandes bancos, e aí desses 4 grandes, 2 são públicos, ou seja, o governo tem como influir mais neles, porque é o principal acionista, os 4 maiores bancos tiveram 59,7 bilhões de reais de lucro. Lucro pagou tudo que ele deve, garantiu as provisões que qualquer instituição financeira tem que ter, sobrou limpo no bolso 59,7 bilhões de reais. Então veja bem, esse banco eu tiraria 1,2 trilhões de reais, já daria uma renda mínima. Por quê? Porque o banco lucrou 59,7 bilhões, os 4 maiores não precisam de dinheiro do governo. Os bancos lucraram por minuto limpo 113 mil, os 4 maiores, juntos, 113 mil reais por minuto. Ou seja, cada banco, Caixa, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, lucra por minuto limpo em torno de 26, 27 mil reais, um pouco mais, um pouco menos. Não precisa. Os bancos podem dar sua cota de sacrifício, devem dar sua cota de sacrifício. Outro valor garantido na Constituição, garantido no orçamento, é 1,6 trilhão de reais para pagamento de juros e serviço da dívida. Esse 1,2 trilhão de reais, só voltando, que o governo garantiu para os bancos, já foi. Esse dinheiro está aí. Ele poderia ser usado já para garantir uma renda mínima. 1,6 trilhão de reais de juros e serviço da dívida também podem ser usados. O governo decreta uma moratória. Diz que não vai pagar, permite aos estados que atrasem seus pagamentos e o governo também faz isso. Ah, mas isso é muito difícil, vai ofender os banqueiros no mundo. E aí? É hora de quebrar os ovos. É hora de quem lucrou enormemente nesse país há décadas, em todos os governos, perca um pouco dos anéis. Não dá para privilegiar a ganância. 1,6 trilhão. Aí os economistas entendidos, né? Eu não sou economista, mas conheço um pouquinho mais de economia do que o presidente conhece de medicina, ele está dando piruada 3x2, vão dizer que esse 1,6 trilhão de pagamento de juros da dívida, a maioria é troca de papel. Beleza. Mas, segundo a Auditoria Cidadã, que faz a avaliação séria dessas contas, em torno de 408 bilhões desse dinheiro é pagamento em cash. Supondo que o país esteja em crise, que a gente não adote nenhuma medida, ou adote as medidas loucas e recessivas do governo, que esses 400 bilhões caiam para 300 bilhões de reais. O governo podia pegar esses 300 bilhões de reais e comprar ou
fazer compras em respiradores, em máscaras, isso também movimenta a economia, em hospitais de campanha. Dos 300 bilhões, se ele usa 200 bilhões para isso, ainda deixa 100 bilhões para, por exemplo, permitir que as empresas atrasem conta de luz e de água, permitir que o cidadão atrase conta de luz ou de água, os bancos dando uma cota de sacrifício, atrasando, dando aí uma carência para os empréstimos bancários CDC, o cartão de crédito tirando juros. Quando a gente saísse dessa crise, a gente acertaria essas questões. O governo voltaria a pagar sua dívida, voltaria a remunerar os bancos. Eu sou contra, mas isso é possível. E o país poderia repensar sua distribuição tributária. A gente deveria começar a pensar um tributo sobre transferências de herança. Nós somos um país com a menor tributação em transferência de herança do mundo. Nós precisamos começar a tributar lucros, só nós e a Estônia ou a Lituânia, os únicos países do mundo que não tributam lucros. A gente precisa tributar grandes fortunas. Então, eu peguei aqui 2 rubricas, dinheiro que existe, que o governo pode usar agora para evitar que um trabalhador vá para o meio da rua se contaminar e contaminar sua família. Para evitar que uma criança vá para o meio da rua, se contaminar e contaminar uma família. Mas para isso primeiro, precisa cuidar das pessoas. Segundo, precisa mudar a ética econômica. A economia não tem que premiar quem trabalha num momento desse, ela tem que salvar a população. E é possível salvar a população, salvar o microempresário, garantindo um aumento para o pagamento de contas, garantindo uma renda mínima para o microempresário, para cada brasileiro. Isso é possível. Isso é possível. Se eu garanto para as pessoas um limite para pagar as contas estendido, se eu garanto uma renda mínima, a gente vai conseguir ter todo mundo dentro de casa. Mas falta pensar, falta ter empatia e falta parar de querer servir os patrões. Porque os verdadeiros patrões são os grandes empresários e os banqueiros. O dia que a gente se conscientizar, o quanto antes se conscientizar que essa crise jogou por terra os valores econômicos, o liberalismo egoísta, que essa crise jogou por terra esse papo de tratar a economia como uma briga entre esquerdistas, que isso que agora os Minions estão fazendo, e responsáveis econômicos, quanto antes a gente superar essa lógica e entender como funciona nesse momento o processo, quanto antes a gente abraçar a população, quanto antes a gente usar o dinheiro que é mal gasto para atender a economia, acabando com o limite de gastos para a saúde também, isso é outra ação, quanto antes a gente usar, eu coloquei algumas questões aqui, medidas para proteger a população, antes da gente sair dessa crise, com menos mortes e com uma economia fortalecida. Agora, mandar as pessoas para a morte, para manter uma estrutura econômica que está falida, isso é irresponsabilidade, isso é molecagem.